Hoje a gente vai falar sobre Jonas e ele é conhecido como profeta fujão. Todo mundo conhece essa história. Lembra lá na escolinha dominical que as tias vinham, né, com a baleia que engoliu o homem. Aí os ateus falavam que nada, como é que um peixe vai engolir o homem? Pois se a Bíblia falasse que o homem engoliu o peixe, eu acreditava também. Então é desse homem que a gente vai falar hoje. Se você já abriu sua Bíblia, a gente vai percorrer o livro todo, são apenas 4 capítulos, e eu creio que, observando a vida desse profeta, a gente vai aprender muito da parte do Senhor hoje, amém? Jonas 1. O título na minha Bíblia diz assim, chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, o que está escrito na sua Bíblia? Fugiu! Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, como se isso fosse possível, né? A gente tenta, ou é só Jonas? A gente tenta fugir da presença do Senhor. Vou continuar. Dirigindo-se para Tarsis. Então, vamos lá. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Às vezes que nós tentamos fugir do Senhor. E aqui eu estou falando de Jonas, um profeta. Jonas não era alguém assim, sabe, que estava passando na rua, que não conhecia Deus e Deus mandou ele fazer um negócio e ele fugiu. Não, ele era um profeta. Naquela época, Deus ele só falava com reis, profetas e sacerdotes. Em algumas exceções com levitas. Mas nessa época aqui, o Senhor só falava com reis, profetas e sacerdotes. Jonas, ele era um homem de Deus. Eu estou desenhando um perfil aqui de fujão de alguém que era conhecido por Deus. De alguém que ouvia a voz de Deus. E às vezes nem o cristão comum não consegue ouvir a voz de Deus, né? Mas ele não, ele era profeta, ele ouviu. Olha que privilégio você ouvir a voz de Deus, gente. Pois ele ouviu a voz de Deus e intencionalmente ele desobedeceu. O que acontece? Ele entra no navio. Por quê? Porque existe algo que se chama livre-arbítrio. Existe algo que Deus vai falar com você e você vai ter a oportunidade, a capacidade de desobedecer. Porque Deus não te força a nada. Deus, ele não só quer que você obedeça, mas ele quer que você queira obedecer. Eu vou falar de novo. Deus, ele não quer só que você obedeça, mas ele quer que você queira obedecer. E Jonas aqui, ele não quis. E ele não obedeceu. E o que Deus faz na nossa desobediência? Ele deixa. Quer desobedecer? Desobedeça. Só que você tem que entender que toda escolha, toda decisão, ela tem uma consequência. Você vai desobedecer? Up to you. Mas você tem que saber que existe uma consequência para suas escolhas. Vamos continuar e ver o que aconteceu. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. E aí aqui a gente também vê a vontade de Deus. Então, deixar Jonas desobedecer é uma vontade permissiva de Deus. Soprar o vento com a tempestade é vontade soberana de Deus. Porque não vai achando que você faz aquilo que você quer e não tem consequências. Deus ainda é soberano. Deus ainda manda no céu, na terra e debaixo dela. Deus ainda é Deus. É o mesmo Deus que fez ontem, que faz hoje, que ainda fará. É o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será. Deus, ele tem uma vontade para a nossa vida que é soberana.
Não entre debaixo dessa permissiva, porque se precisar, ele vai permitir. Se precisar de tempestade na sua vida, vai vir. Se precisar você quase morrer, você vai quase morrer. Porque o mais importante para Deus na sua vida é que você cumpra o propósito que você nasceu para ser e fazer. Você não é um ser aleatório nessa terra. Você não nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito. Você foi desenhado por Deus, planejado por Deus, desejado por Deus. Deus, ele não é só Deus, ele é Pai. E quando você nasceu, aliás, antes disso, ele sonhou com você, com o seu futuro, com o seu cônjuge, com a sua família, com a sua felicidade. Sonhou que você um dia sairia do seu país de origem para fazer algo importante em outro país e você está aqui hoje, em Dubai. Não ache que você está aqui aleatoriamente. Não ache que você, por acaso, caiu aqui de gaiato. Não existe acasos no reino espiritual. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de planos. Amém? E antes de nós continuarmos em Jonas, eu gostaria que você abrisse em Provérbios 29:1. E esse é um texto que fala tanto comigo. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Deus, ele não é um Deus carrasco. Quando a gente está errado, a gente sabe que está errado. A gente tem inteligência. Deus, ele nos fez completos, com discernimento, com sabedoria, com um senso de moral, de ética. Quando a gente está errado, a gente sabe. Não vem aquela vozinha, não vem aquela sensação, aquela impressão. Escolhe o erro, escolhe o pecado. Por quê? Porque pecado é bom, gente. Vai falar que pecado é ruim? Pecado não é ruim. Se fosse ruim, ninguém pecava. Sim ou não? O pecado, ele é bom para a nossa carne. É bom para o nosso ego. O pecado é bom porque nos enche, satisfaz momentaneamente. E aí, dependendo da carência da sua alma, você vai preenchendo aquilo, sabendo que está errado. Mas a gente vai buscando alguma coisa que vai enchendo, que vai preenchendo. Um elogio, um bem material, uma pessoa, um emprego. E a gente vai enchendo com coisas que tentam preencher o lugar que só Deus pode preencher na sua vida. E aí, o que ele faz? Ele te castiga? Não. Ele vai te corrigindo uma vez, 2, 3, 4, 5, muitas vezes. Só que o Deus de misericórdia, ele também é Deus de justiça. O Deus de amor da Bíblia também é o mesmo Deus que derrama a sua taça, como diz em Apocalipse, de ira. Porque Deus, ele abomina o pecado. Porque você não nasceu para o pecado. O pecado, ele só veio para te destruir e nada mais. Você pode até ter uma vida satisfatória aqui nessa terra, mas a sua vida não se resume a ela. Tem uma eternidade, onde é que você vai passar a sua eternidade? A Bíblia diz que pode o mundo ganhar o mundo inteiro. De que vale se você perder a sua alma? De que vale você ter tudo e todos aqui, se você tem um destino certo e que vai ser eterno? De que valeu? E a Bíblia aqui é clara, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, quantos avisos Deus já não te mandou? Sonho, profeta, a tia do coque, o pastor, a pastora, o intercessor, o amigo. Quantas vezes você já não foi repreendido no mesmo erro? E aí você insiste. Por quê? Porque há uma permissão de Deus. A permissão é que você tenha vontade própria. Mas há uma consequência.
Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso. Aí é que tá, né? O problema é que a gente vai vivendo aqui a vida no mundo. Aí você fala, eu vou ter tempo de voltar, vou ter tempo de corrigir, vai dar tempo, eu vou corrigir, aí minha vida vai ser 100%. Mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que é sem aviso. Todos nós aqui somos jovens, bonitos, saudáveis, mas a gente nunca sabe quando é o último dia. A gente nunca sabe quando é o último aviso. A gente nunca sabe quando esse abismo um dia vai virar eterno. Cuidado com as suas escolhas. Destruído sem aviso e irremediavelmente. Até então Deus está repreendendo, até então você está vindo e pede perdão 1 milhão de vezes e volta para o erro. Aí você vem e pede perdão 1 milhão de vezes e volta para o erro. Até que seja irremediável, até que seja a última vez. Salmo 81, 11 diz assim, mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não quis me obedecer. 12. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos. Esse é o meu maior medo, sabia? O meu maior medo é fazer as coisas segundo a minha vontade. Deus tentar, filha, não é por aí. Filha, não faz isso. Filha, não faz. Até que ele fala, então vai e faz. É isso que Salmo 81 está dizendo. Se você não quer ouvir, se você não quer obedecer, chega uma hora que Deus fala, então vai, anda pelos caminhos do seu próprio coração. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia de Deus, que Deus ele vai vir e que ele vai fazer e acontecer, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que somos nós que damos o primeiro passo. Tá, inclusive lá em Mateus 7,7, eu nem ia ler agora, mas abre lá. Para você entender, porque às vezes a gente faz umas orações tão engraçadas, fala assim, não, se Deus quiser, que Ele que impeça. Deus, se não for da sua vontade, não deixa acontecer. E a gente joga um monte de responsabilidade para Deus. E aí eu te pergunto, e a autorresponsabilidade fica onde? Desde Gênesis 1, quando Deus criou o homem, Ele delegou para você o domínio. É você quem domina sobre essa terra, é você quem domina sobre a sua carne, é você que domina sobre os seus pensamentos. Isso vale para os ataques do inimigo também, quando ele vem e tenta, e as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu não estou aguentando, eu falo, domine! Deus deu para você o domínio da sua vida. E aí isso serve também para todas as áreas. Para quem tem dependência emocional, quem está em relacionamento todo errado, você tem o domínio. Dentro das igrejas, infelizmente, quantos relacionamentos abusivos nós não vemos de lideranças e liderados? Você tem o domínio da sua vida. Você saiu da casa do seu pai, da sua mãe, eles têm que te dar conselho. Agora, o domínio da sua vida é com você. Pastor e pastora tentando dar pitaco. O domínio é seu. O domínio da sua vida é seu. Por quê? Porque Deus vai cobrar de você. Quando você tiver que prestar contas, você não vai chamar pai, mãe, pastor, líder, chefe. É você, é com você, foi sua escolha. Tudo que acontece aqui nessa terra é escolha sua. E falando como liderança espiritual, eu não tenho direito como pastora de mandar, de obrigar uma ovelha a isso ou aquilo. O máximo que eu posso ir é dar um conselho. Porque é assim que Deus age, não? Olha o que Mateus 7,7 vai falar. Peçam e será dado a vocês. Ué, peraí, mas não vai cair assim? Deus já não tem as bênçãos para nós? Tem, mas é a gente que tem que acessar. Primeiro você pede, depois é dado a vocês. Olha a ordem bíblica. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Ah, mas não é Jesus que vem ao meu encontro? Não, amado. O seu relacionamento com Deus, ele é inerente à sua busca. Por isso que cada um aqui tem a sua vida com Deus, o seu relacionamento, porque cada um busca de uma forma e de uma intensidade diferente. É você quem busca. É você quem tem o domínio, a responsabilidade da sua vida. O quanto
propósito de Deus que você tem a ver com você. Tem a ver com as suas escolhas, com quem você escolhe andar. Tem a ver com onde você escolhe estar. O que você está fazendo aqui hoje é uma prioridade. Me fala quem que no meio da semana, numa terça-feira, vai para a igreja. Isso já mostra muito do coração de vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, Deus tem vida abundante para nós e não é na vida eterna, não é no céu, não, é aqui. Só que muitos de nós estamos vivendo como Jonas. Pode abrir lá em Jonas 1 de novo. Muitos de nós estamos vivendo uma vida de fujões. Uma vida de, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não quero, eu acho que eu não dou conta. E Deus é injusto de te pedir algo que faria você sofrer, que você não conseguisse cumprir? Eu não consigo, a minha carne, eu não dou conta. Mas será que Jesus falaria para você tomar a sua própria cruz e seguir, se isso não fosse possível? Sabe, a gente dá muitas desculpinhas para Deus. A gente foge demais. Eu sei que tem pessoas aqui com chamados, com ministérios, com talentos, com dons enterrados, não exercidos. E você sabe que tem. Porque a pessoa que tem o dom de cantar, aí a pessoa passa, abre a boca e todo mundo fala, nossa, você canta muito, nossa, que bênção, nossa, que não sei o que, não sei o que. Onde é que ela tá? Não tá usando isso para o Senhor. Nossa, você fala bem, nossa, como você prega, nossa, que não sei o que. Onde é que você tá? Em qualquer outro lugar, mas não exercendo o seu dom, o seu chamado. Nossa, você é tão simpática. Nossa, eu vejo que você é aquela pessoa popularzona da galera. Deixa eu te falar, você é um evangelista e você não está sabendo. O que você está fazendo para o Senhor, para o reino? Nossa, eu não consigo ouvir um problema que eu clamo a Deus. Eu não consigo ver uma pessoa sofrendo. Você é um intercessor e não está sabendo. Deus te criou para um propósito. Vamos voltar lá na história de Jonas. 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a arrebentar. 5. Todos os marinheiros ficaram com medo. Por quê? Porque até os especialistas, eles tremem quando tem um agir de Deus. Ou você acha que tempestade, qualquer tempestade assusta marinheiro? Marinheiro tem expertise para lidar com o mar. Sabe onde joga a âncora, sabe a quantos nós, sabe a direção, sabe entender os ventos, sabe o que amedronta. O marinheiro sabe, mas quando Deus coloca a mão nele, nem os mais experts, vem um temor. E olha o que acontece. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. Presta atenção nisso. E atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Vai fazendo aquilo que é o do seu conhecimento. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? E talvez essa seja a pergunta que você está fazendo. Como? Que os experts estão com medo e você está dormindo. O que você sabe que eu não sei? Para conseguir dormir e profundamente. Levante-se e clame ao seu Deus. Lembra, lá em cima estava todo mundo clamando, cada um ao seu próprio Deus. Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morramos. 7. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e saiu Jonas. E por isso perguntaram-lhe, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra.
A que povo você pertence? Ou seja, era um desconhecido, ele entrou num barco que não era o dele, ninguém sabia quem ele era, da onde vinha, para onde ia, o que ele estava fazendo ali. E de repente tudo aconteceu e eles entenderam, naquela época eles usavam a sorte, né? E eles entenderam que a culpa era de Jonas. Então, da onde surgiu essa situação? 9. Ele respondendo, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Aqueles homens, eles estavam experimentando da ira de Deus. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas, ele estava fugindo e ele fala: ó, eu estou fugindo. E por isso veio tudo isso. E aí, olha o que acontece. Você mesmo sem querer, o profeta mesmo na desobediência, quando você fala a verdade, você é um testemunho. Você começa a ser usado na vida das pessoas ao seu redor. Por graça. Porque aqui, debaixo de desobediência, ele estava em pecado. Mas por graça de Deus, ele começa a ser usado em toda aquela embarcação. 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Eu vou pular um pouquinho. Aí Jonas, ele responde: olha, me joga no mar, que o mar vai se aquietar. Os marinheiros, eles tentam não fazer isso. Fala: como é que eu vou matar a vida tirar a vida de alguém aqui? E aí eles tentam remar. Aquela tempestade não deixa eles chegarem. E aí eles oram ao Deus de Jonas. E eu quero que você preste atenção nisso, porque as pessoas que antes estavam orando cada um para os seus deuses, agora oram para o Deus verdadeiro. As pessoas que estavam amedrontadas agora reconhecem quem é o Deus de verdade através da ira de Deus. Cuidado! Você que é escolhido não tem escolha. Você vai ser testemunho por onde você passar. E se Deus precisar atingir a sua vida com tempestade para que você seja um testemunho, Ele também vai fazer. Porque através daquela tempestade, através daquela desobediência, aqueles homens todos na embarcação começam a orar ao Deus de verdade. E eles obedecem à voz do profeta. Por mais dura que seja, me joga no mar. E eles fizeram isso, o mar se aquietou. 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Aí, olha que bonito o que acontece. Vamos lá para o capítulo 2, pode abrir. Olha que lindo. E dentro do peixe, Jonas... O que está escrito aí na sua Bíblia? Jonas 2:1. De dentro do peixe, Jonas... Orou! Aí o profeta começa a fazer o que sabe fazer. É o que a gente sabe fazer. Quantos de nós a gente não espera um momento de tempestade na nossa vida para começar a orar? Quantos de nós a gente não espera ser apertado por Deus para começar a buscar? Aí eu vou te falar. Jonas, ele não podia ter orado quando ele recebeu uma má notícia. Eu vou chamar de má para ele, porque ele não gostou de ter ouvido de Deus, vai lá e prega contra aquela cidade. Se ele tivesse orado lá quando ele recebeu, ele teria recebido de Deus encorajamento. Mas não, ele desobedeceu. E aí, olha o que me chama a atenção. A Bíblia diz que ele foi lá no capítulo 1, ele pagou um ticket ali para a embarcação. E como é que a gente paga para desobedecer e a gente não paga para obedecer a Deus? Como é que a gente faz o esforço? A gente tem o esforço de pagar, de desembolsar para correr daquilo que Deus está te mandando fazer e a gente não faz isso, para o contrário. E aí, se Jonas tivesse orado lá na embarcação, Deus talvez teria misericórdia, teria dado livramento e teria parado aquela tempestade, porque a tempestade ela veio com um propósito de fazer Jonas cumprir o propósito. Ainda assim, ele não orou, ele foi dormir lá no porão, se escondendo.
Mas chega um momento em que as coisas começam a apertar tanto que a gente volta para a essência. E eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Cuidado. Muito cuidado. Escolhido não tem escolha. Você pode estar vivendo debaixo de uma vontade permissiva de Deus, mas se não for a vontade soberana de Deus, você vai sofrer. E uma hora ou outra você vai ter que se render. Uma hora ou outra você vai ter que buscar. Uma hora ou outra você vai ter que orar. Uma hora ou outra você vai ter que se levantar para cumprir o seu chamado. Que pena que com Jonas foi nessa situação. Olha o que ele fala. Eu vou ler a oração dele. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: no meu desespero, clamei ao Senhor. Não espere ficar desesperado. E ele me respondeu. Deus sempre vai te responder. Deus sempre vai te responder. Do Sheol, gritei por socorro. Você sabe o que é Sheol? Sheol, no hebraico, é considerado o lugar pós-morte. Não é nem céu nem inferno, é um lugar dos mortos. É assim que ele se sentia, dentro da barriga daquele peixe. E ele continua: eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas no coração dos mares e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Aqui ele está se redimindo com Deus. Ele está dizendo tudo o que está acontecendo lá dentro da barriga do peixe. Quando ele fala de ondas, vagalhões, turbilhão, isso era o que ele estava vivendo lá. E aí ele fala, eu olharei de novo para o templo santo do Senhor. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra aí embaixo, cujas trancas aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor. E é tão triste você ter que chegar nessa situação de estar quase morrendo, desfalecido, num fundo de poço. Quantas pessoas eu não atendo e elas estão nessa situação. Gente, não tem outro caminho. Ou você escolhe o caminho de Deus, ou você escolhe o caminho do mundo. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. A inimizade com Deus vai fazer você sofrer tremendamente. 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, o Senhor deu ordens ao peixe. Ele vomitou Jonas em terra firme. Vou resumir aqui a história. Jonas, ele é vomitado na praia. E aí ele começa a fazer aquilo que ele deveria ter feito desde o começo. Ele começa a andar naquela cidade. Nínive era muito grande, precisava de 3 dias a pé para você percorrer lá toda. Ele faz em um dia. Ele sai pregando e falando uma única frase. Em 40 dias Nínive vai ser destruída, hein? Ponto final, essa foi a pregação dele. E sabe qual foi o resultado? O rei decreta um jejum. Do maior ao menor, você vai ler na sua Bíblia, todos jejuam, inclusive os animais. Nem água, nem comida e nem nada. E aí aquele rei, com base naquela pregação de uma frase, daquele homem vomitado, 3 dias dentro de um peixe, surte todo o efeito. E Deus, você vai ver aqui, que a palavra fala que Deus ele se arrepende. E ele salva aquela cidade. E eu quero te dizer que em cada passo de Jonas, Deus estava com ele. Deus que te dá
o propósito, Deus que te dá a ordenança, te sustenta para fazer você cumprir aquilo que Ele te entregou. A Bíblia não relata qual era a razão de Jonas resistir tanto e não querer. Tem muitas especulações de historiadores, de estudiosos, mas a questão é, ele não queria fazer. Mas quando ele fez, Deus estava com ele. Em cada passo naquela cidade, Deus estava com Jonas. Em cada passo de obediência, Deus está com você. Jonas, ele não queria. Eu imagino um homem assim, empurrado. Ele tinha raiva ali daquela cidade. Eu imagino ele andando, todo vomitado, fedendo, 3 dias no mínimo sem comer. E ele falando, vai todo mundo pro inferno aqui, hein? Deus vai destruir a cidade inteira. Como que uma pregação dessa, com raiva, de uma pessoa que estava mal vestida, não tinha moral nenhuma para chamar a atenção de ninguém, surte o efeito de salvar a cidade inteira? Isso não é por causa do homem, mas por causa do propósito de Deus. Isso não era por causa de Jonas, porque ele não tinha nada para oferecer. Mas porque quando Deus te dá a ordenança, Ele te sustenta no caminho. Quando Deus ele tem um propósito para a sua vida, Ele não quer que você seja destruído. Ele não quer que você seja humilhado. Deus nunca quis que Jonas passasse por tudo que ele precisou passar, foi escolha dele. E quantas vezes nós não escolhemos também passar por maus caminhos, andar por caminhos de morte. E eu vou te falar, a escolha do ser humano é algo que Deus não interfere. Infelizmente, alguns aqui vão ouvir essa palavra e vai seguir o próprio propósito. Outros vão fazer como Jonas e vai virar o rosto de novo para Deus. Isso é muito pesado. Isso é muito triste. Porque só quem sofre é você. Escolha andar num caminho de obediência. Deus que te deu um propósito, Ele te sustenta na caminhada. Você não tem como dizer para Deus, eu não consigo, porque é Ele que te dá o escape, Ele dá tudo o que você precisa. Sabe, Deus espera de nós, sabe o quê? Uma atitude. Não espera Deus fazer por você aquilo que você tem que fazer. Para, em nome de Jesus, de dar desculpas para Deus. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não sei. Só vai em nome de Jesus. E no caminho, no seu passo de obediência, o Senhor vai te sustentar. Se foi Deus que mandou, vamos nos colocar de pé? Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus, para que cada vida que entrou aqui, Senhor, cada vida que o Senhor trouxe, cada coração desejoso e ansioso por mais do Senhor, que esse coração seja cheio, que esse coração seja revigorado agora. Deus, tira no nome de Jesus esses pensamentos satânicos de impotência. Pessoas achando que não dão conta, pessoas achando que não vão conseguir, pessoas achando que não tem força contra o pecado, pessoas achando que não vão conseguir alcançar em nome de Jesus. Eu repreendo agora esse pensamento e eu declaro que você, filho, você, filha, é mais do que vitorioso em todas as coisas. Essa é a garantia da palavra de Deus, independentemente da voz que você está ouvindo agora. Eu declaro a verdade, a palavra de Deus sobre a sua vida. E a palavra que é viva e eficaz, ela diz que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus. Não tem como você vencer as suas dores, não tem como você vencer as suas dificuldades se você não estiver em Cristo Jesus. O Senhor te trouxe aqui para te dar mais uma chance. Se posicione. Se posicione em nome de Jesus. Eu não sei em qual fase você está. Talvez você está na primeira fase de Jonas, de ouvir algo de Deus e recusar e fugir. Talvez você já até pagou o preço de desobedecer. E você quis desobedecer e você pagou para fugir da presença do Senhor. Mas talvez você já está no caminho contrário de Nínive.
Você já entrou nesse barco e talvez você já está nesse barco, e talvez você já está pensando, eu já estou nisso, entrei nesse barco aqui, não tenho mais o que eu fazer. Deixa eu te falar, sem Jesus sempre tem como piorar. Talvez você entrou nesse barco achando que ia chegar num destino. Você não vai. Talvez você entrou nessa situação achando que ia fugir do Senhor. Você não vai. Talvez você entrou numa situação que você não sabe como sair. Clame a Deus por ajuda. Porque se for necessário, Deus vai mandar uma tempestade para você. Se for necessário, Deus vai mandar um grande peixe para você. Deus vai mandar o que for para te colocar de novo no caminho da obediência. E eu oro ao Senhor para que você não passe por essas dores. Eu oro ao Senhor para que você tenha um coração obediente. Jesus, olhe para nós, e se você quer esse coração obediente, coloque a mão no seu coração, e eu vou pedir por nós. Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração obediente, Pai. Dá-nos um coração não só que te obedece, mas um coração que quer te obedecer. Senhor, ajuda-nos a matar a nossa carne, a dominar sobre ela. Ajuda-nos a ter a autorresponsabilidade de domínio da minha própria vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não atribuir o controle, o domínio, a responsabilidade das decisões da minha vida para pais, para pastores, para líderes, para parceiros, para parceiras, em nome de Jesus. E Deus, eu quero clamar, Senhor, se há alguém aqui nesse culto, Deus, que está em qualquer das fases de Jonas, eu quero clamar a ajuda dos céus. Eu quero clamar, Deus, para que o Senhor venha e intervenha. Eu quero te pedir perdão como igreja, perdão por tentar fugir do Senhor. E se essa palavra foi para você, você precisa pedir perdão. Fale com seu pai agora. Deus, perdão por fugir da sua boa vontade para a minha vida. Deus, perdão por negar o meu propósito. Deus, perdão, Pai, em nome de Jesus, por achar que um dia eu poderia fugir do Senhor, por achar que existisse um lugar na face da terra que fosse possível se esconder do Senhor. Perdão pela minha meninice, perdão pela imaturidade, perdão pelo medo. Perdão pelos pensamentos malignos que me sobrevieram e eu achei que eu não fosse conseguir cumprir e por isso eu fugi. Perdão, Deus, porque eu me achei indigno, indigna. Perdão porque eu falei para o Senhor que aquilo era coisa de crente, que eu não queria me envolver com essas coisas. Perdão, em nome de Jesus. Mas assim como o Senhor teve misericórdia de Nínive e mudou a sentença, assim como o Senhor teve misericórdia de Jonas e o Senhor mudou a sentença, e o Senhor fez aquele peixe vomitá-lo, assim eu clamo por misericórdia pelas nossas vidas e pela vida de cada um aqui. Tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Ajuda-nos a voltar para o seu propósito, para o nosso chamado. Deus, eu digo, eis-me aqui. Nós dizemos como igreja, eis-nos aqui. Envia-nos a nós em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a unção dos céus sobre a sua vida. Que se levantem aqui homens e mulheres de Deus, prontos para servir, prontos para correrem para os seus chamados, que se levantem aqui intercessores, que se levantem aqui pregadores, que se levantem aqui evangelistas, que se levantem aqui mulheres corajosas, como foram as mulheres bíblicas, que iam para as guerras, que eram profetisas, que eram líderes de toda uma nação, que se levantem aqui homens fortes, corajosos, homens que são posicionados, em nome de Jesus, que se levantem daqui pastores, que se levantem daqui evangelistas, que se levantem aqui pessoas que estão servindo, músicos, Pai. Ah, Senhor, levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus, homens e mulheres bem-sucedidas, que vão ser bem-sucedidos, e eu declaro isso sobre cada vida aqui. O bom sucesso do Senhor te acompanha em cada passo de
de obediência que você der. Eu declaro em nome de Jesus céus abertos sobre a sua vida, que você seja abençoado e abençoada na sua casa, que você seja abençoado e abençoada no seu trabalho, que você seja abençoado e abençoada com a sua família, que você seja abençoado e abençoada ao entrar e ao sair, em todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, aonde houver um passo de obediência, eu declaro que você está completamente coberto e protegido, coberta e protegida em nome de Jesus. Eu declaro cessada essa tempestade na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro esse peixe que te engoliu, essa situação que te engoliu, que te vomite agora, que coloque você para fora, porque você não pertence a esse mundo. Em nome de Jesus, você é do céu, você é do céu, você é cidadão do céu, você é filho, você é filha, você pertence a um reinado celestial. Em nome de Jesus, eu quebro agora todos os laços, todas as amarras que te prendiam a esse mundo e que te inibiam para cumprir o seu propósito sobre essa terra. Em nome de Jesus, se sujeite ao Senhor, se sujeite a Deus, e você será tremendamente usado e ousado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Eu declaro que as brechas que você deu são fechadas agora, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida. Eu declaro uma nova estação sobre a sua vida. Eu declaro vitórias que você não via há muitos anos. Eu vejo pessoas aqui lutando por tantos anos numa mesma área. Eu declaro vitória em nome de Jesus. Aonde tiver um filho obediente, posicionado, eu declaro que Satanás não te toca mais. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.